A vida aqui em Milão era difícil demais. Conseguir trabalho para cobrir as nossas despesas daqui e do Brasil era muito complicado. O único trabalho que eu tinha eram essas faxinas na parte da manhã e alguns bicos como garçonete à noite, de vez em quando, e as escadas de um prédio, que eu fazia uma vez por semana. Mas essa eu perdi. Perdi quando tive a infelicidade de chegar no prédio, como de costume, às 5 da manhã, e no quartinho de produtos de limpeza dei de cara com um caixão e um defunto dentro. Eu tinha pavor de gente morta. Disparei dali. Segundo meu chefe, que ligou mandando eu voltar ou estaria demitida, o cara morreu na rua, sem as chaves de casa. Era feriadão e a família estava viajando. O costume na Itália é velar em casa. Se houve algum outro trâmite em meio a levar o corpo para o prédio, não sei. Bom, fui demitida. Assim recomecei a procura por trabalho no único meio que tínhamos na época, classificados de jornal. O jornal Seconda Mano trazia uma infinidade de ofertas e foi nele que vi o anúncio intitulado Ragazze da Scopare, meninas para transar, varrer. Scopare na língua italiana quer dizer varrer ou transar, mas o contexto deixava claro que era para varrer, limpar, apesar de ter sido um pouco tendencioso também. Nessa época, eu morava num quarto alugado na casa de um músico italiano. Ele mesmo ficou na dúvida sobre o anúncio. Liguei. O cara marcou para o dia seguinte à tarde e pediu para que eu levasse o passaporte e uma roupa de banho. Questionei o passaporte e a roupa de banho e ele disse que era para o caso de fecharmos contrato súbito e a roupa de banho seria para o caso de eu me interessar por alguma outra oferta. Por via das dúvidas, não carreguei nenhum documento comigo e nem roupa de banho, mas levei uma amiga recém-chegada também à procura de emprego e que não falava italiano. Também deixei o músico com quem eu morava de sobreaviso. Se eu não aparecesse dentro de um determinado período de tempo, ele acionaria a polícia. Quando chegamos, nos deparamos com um edifício luxuoso que nos pareceu ser utilizado exclusivamente para aquele fim. Fomos encaminhadas para uma sala de estar no andar térreo, igualmente luxuosa, pelo próprio porteiro, que mais nos pareceu um recepcionista. A sala não condizia em nada com um local utilizado para entrevista de trabalho. As paredes e o chão eram cobertos por um carpete vermelho. Corpos de mulheres e homens nus, em poses eróticas, complementavam o teto, trabalhado com réplicas de obras de arte de Tiziano, Michelangelo e outros mais. Os móveis eram provençais. Num dos cantos, um enorme palco, cujas cortinas abertas denunciavam que não era um palco improvisado. O ambiente era dividido por um imenso aquário com peixes exóticos, de onde provinha toda a iluminação. Do outro lado, cerca de 50 mesas e cadeiras e um bar com uma imensa adega de bebidas diversas, onde o uísque mais barato era Jack Daniels. O resto eram os engarrafados em cristal em forma de decantador, revestido com ouro branco, diamantes e rubis, entre eles o Isabelle Slay. Só aí já dava para ver o nível dos clientes. Olhei para Marília. Ela fez o sinal da cruz e disse baixinho: "Tá me parecendo que todo cuidado aqui é pouco. Que Deus nos proteja." E eu disse: "Ao menor sinal, a gente corre e grita."
Sentamo-nos ao lado da única porta existente que provavelmente dava para o escritório. Alguns minutos depois, um homem de estatura mediana, olhos e cabelos castanhos claros, apareceu à porta me chamando para entrar. Eu fui apresentando minha amiga e perguntando se tinha outra vaga que ela pudesse concorrer. Ele disse para ela esperar, que depois ele a chamava. Eu disse que ela precisava de mim, porque não falava italiano, e então ele permitiu que ela entrasse comigo. Ao entrarmos, nos deparamos com uma mesa de escritório em um dos cantos e 3 cadeiras, uma dele e as outras 2 para supostos entrevistados. Mas o ambiente mais uma vez me surpreendeu. O restante da sala era um grande jardim com diversos tipos de plantas ornamentais ou em vasos, ou plantadas no próprio solo. Uma fonte cuja água saía entre uma imensa estátua de um casal em pose erótica, indo cair num pequeno lago com plantas ornamentais e pedrinhas brancas. Ao fundo da fonte, uma imensa e larga escada de vidro dava para o que me pareceu no andar de cima um varandão que rodeava toda a extensão do escritório embaixo, cujo teto ao meio era uma grande e alta abóbada de vidro jateado. Tudo muito luxuoso. Comecei a sacar o lance ainda mais. Agora não era só uma desconfiança. No transcorrer da conversa, ele queria de qualquer maneira os nossos passaportes e que assinássemos um contrato sem mesmo nos responder às nossas perguntas. Onde iríamos trabalhar? Era um bar? Um restaurante? Ele só dizia que era para limparmos uma casa de shows, mas que se quiséssemos, poderíamos ganhar um pouco mais fazendo um comercial de sabonete para a TV, mas que era para a gente tirar a roupa para ele ver se tínhamos o corpo adequado, porque o comercial era dentro de uma banheira e blá, blá, blá. Em um dado momento, olhei para cima e vi que algumas garotas se esgueiravam escondidas para ver o que estava acontecendo ali. Nesse momento entendi que estávamos diante de um mercado de traficante de mulheres para a prostituição e que aquela atitude das garotas nada mais era do que um pedido de socorro. Levantei-me e chamei minha amiga para irmos. Ele adiantou-se num pulo, trancando a porta e se apropriando da chave. Disse que só saíamos dali depois de assinarmos o contrato e entregarmos nosso passaporte. Após várias insistências e vários absurdos, eu disse que a pessoa que eu deixei em casa era um músico e que já havia tocado em bordéis. Conhecia os trâmites. Se não aparecêssemos em casa dentro de tantos minutos, ele mandaria a polícia aqui. Aí a coisa mudou de figura. Ele, nos xingando de tudo quanto era nome feio, abriu a porta e ordenou que sumíssemos. E completou que se denunciássemos, estaríamos mortas. Ganhamos as ruas e a liberdade, mas lá dentro, pelo olhar de socorro que as meninas me lançaram numa única olhadela para cima, percebi que algo muito grave acontecia ali. Aquelas garotas não estavam ali porque queriam. Mas o que poderíamos fazer? O medo também nos paralisava. Éramos muito novas. Ela mais do que eu. Contamos o episódio ao rapaz da casa onde eu morava e ele disse para a gente esquecer. Isso era o que mais tinha por ali e não dava para confiar na polícia. Seguramente, todo o prédio abrigava o negócio escuso dele e a polícia com certeza sabia. Bom, ou morreríamos ou, no mínimo, livraríamos aquelas mulheres da servidão sexual. Mas se fosse hoje, eu não ficaria calada. Botaria a boca no mundo, mesmo correndo o risco de morrer. A maior maldade humana é a privação da liberdade alheia, seja do próprio humano ou de um animal. Todos nascemos para sermos livres e para termos liberdade de escolha.
Ele não contratava prostitutas para o seu bordel. Ele obrigava mulheres estrangeiras a exercerem esse ofício. Sabe-se lá a troco de quê? Provavelmente de nada. O mundo não mudou muito de lá para cá. Ou melhor, o mundo não mudou nada. E eu ainda tenho a minha consciência pesada. Porque hoje eu tenho certeza de que o pouco que podemos fazer pode sim fazer a diferença no resultado final.